Na aula de hoje vamos falar sobre identificação de tendência de mercado. Sabemos que o mercado só vai para três lados, ou vai para cima, para baixo e para o lado, conforme a gente havia dito na aula anterior. E hoje, no dia 1/6, dia 1º de 6 de 2021, o mercado deu uma tendência gigantesca de alta e sobre isso que vamos falar agora. É sobre essa tendência de alta que hoje a gente vai estar explanando. O mercado foi muito bom na data de hoje e eu queria falar da tendência de alta, mas vamos falar das três tendências, como é que a gente identifica, tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo, o mercado iniciou exatamente aqui, nesse ponto, né? Então ele subiu vago, a gente está no renco, subiu vago. Identificação de primeiro, como é que você identifica a tendência? Um topo e um fundo. Primeiro passo, um topo e um fundo, ok? Deixa eu ampliar aqui. Um topo, ó, topo e fundo. Topo ascendente, fundo ascendente. De que forma ascendente? Subindo. Se você for comparar com o fundo anterior, ó, o topo, a teoria de Dow. O que a teoria de Dow fala? Topos mais altos do que o anterior. Então, esse topo está mais baixo que esse aqui. Então, esse topo está mais alto do que esse. Você já fica esperto que pode dar uma tendência de alta. E agora o fundo. O fundo tem que ser ascendente. Subindo, ascendente. Então, esse fundo aqui fez um fundo. Abriu exatamente aqui. Ó, abriu exatamente aqui. Deixa eu mudar aqui, ó. Vou tirar meu detector de topos e fundos. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem. Deixa eu tirar aqui, zero aparência. Aliás, deixa eu excluir ele, tá? Excluir, pronto. Pronto, agora vocês vão ver como que tá. Ó, então o mercado abriu aqui, abriu sem negociação. Fez um topo, você marca uma linha. Fez um topo, fez um fundo, você marca uma linha. Pronto, tá aqui, identificado uma tendência. Topo mais alto do que esse topo anterior, fundo mais alto do que esse anterior, caracteriza uma tendência de alta. Topo mais alto, fundo mais baixo que o anterior. Topo mais alto, fundo mais baixo que o anterior. Então vamos lá, eu vou dar uma dica para a gente poder depois dar uma sequência nisso aí. No Profit Pro você tem a opção de detector de topos e fundos, que ele vai automaticamente colocando topos e fundos para você. Já vou colocar. Então vamos lá, ó, ele fez um movimento, parou, subiu, ó, subiu, ok, voltou. Não rompe. O que você faz? Ó, você marca um novo fundo. Ó, fez topo, novo fundo. Esse topo aqui está maior que esse topo. Tendência de alta. Então o que acontece? Aqui confirmou. Ainda que não tinha confirmado. Somente no detector de topos e fundos. Aqui confirmou. A entrada está aqui. Seguiu a tendência. Aí ele trabalhou. Foi indo, foi voltando e subiu. Ó, o que foi que ele fez? Subiu. Ó, fez um movimento de N, que é o movimento de subida. Isso foi na data de hoje, tá? Subiu. O pregão tá rolando ainda. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, vou contar uma mágica para vocês, ó. Essa mágica foi duro para aprender. Ó, aí ele subiu, já eu conto a mágica. Vamos pegar aqui, ó. Ele subiu, ó, fez um movimento, topo mais alto do que esse topo anterior, fundo mais alto do que esse fundo anterior, e o que ele fez? Subiu. Topo, aí voltou, reverteu, fez um topo mais alto, ó, fez um topinho mais alto do que o anterior, tá vendo? Ó, esse topo exatamente aqui, ó, esse topo com esse topo. Voltou ao fundo. Fundo mais baixo que o anterior. Fundo mais alto do que o anterior. Ó. Esse aqui está mais baixo, fundos mais altos do que o anterior.
e subiu. Tá vendo? Aí ele fez um fundo de novo. Ó, topo mais alto do que o anterior. E fundo mais alto do que o outro fundo. Fundos mais altos. Ó, outro fundo. Ok. E o mercado, ó, boom, explodiu para cima hoje. Hoje foi um dia espetacular. Ó, ok. Aí o que foi que ele fez de novo? Ó, o que foi que ele fez de novo? Fundo mais baixo que esse fundo. Fundo mais alto do que esse fundo. Topo mais alto do que esse topo. Fez um movimento. Fez o pullback. A gente falou de pullback. Pullback é o retorno do preço, é o respiro do preço. Ele sobe, 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 sobe. E aí ele dá um descanso para pegar mais força. E subiu. E chegou exatamente aqui, ó. Voltou. Você faz uma linha aqui, ó. Aqui é o topo. Topo mais alto. Fundo mais baixo. Fez uma correção. O que é correção? Ele tenta corrigir todo esse movimento de alta. Só que, na verdade, ele ainda está em tendência de alta. Só que, o que diz a teoria? Topo mais alto com fundo mais alto do que o anterior. Tendência de alta. Topo mais baixo. Fundo mais baixo que o fundo anterior. Tendência de baixa. Ele fez uma pequena tendência de baixa aqui. Ó. Pequena tendência de baixa. E corrigiu. Só que ele corrigiu só um pouco. Ó. Aqui uma contra a tendência. A gente está numa tendência de alta. E aí ele fez uma contra tendência. Corrigiu. Deu uma outra corrigida. O que fala a tendência de baixa? Topo mais baixo do que o topo anterior. E fundo mais baixo do que o topo anterior. Ó. Fez fundo mais baixo do que o topo anterior. Tendência de baixa. Só que aqui ele tentou corrigir. Ó. Voltou e lateralizou. Ó, nesse exato momento está acontecendo o pregão. E aí o que ele fez? Ó, aí ele ficou para o lado. Ó, depois que ele deu essa tendência gigantesca de alta. E aí o que ele fez? Ele foi para o lado. Aí ficou corrigindo. Ó, topo mais alto. Lembrando que a gente vem de uma tendência. Aqui é só compra. Ó, ele corrige, compra, compra, compra. Lembrando que ele só faz a correção. Ó. Lateral. Tá na correção lateral. Mercado vindo de lado. Ó, de lado. Mercado de lado. E mercado de lado. Ó, tá vendo? Ele tá indo de lado. Ó. Tá indo pro lado. Ó. Totalmente de lado. Ó, lado. Você vê que a perna de alta é maior, ó. Aqui é uma só. Ele fez uma correção, mas é uma perna só. Ó, ele foi, respirou e voltou indo pro lado, ó. Vamos pegar aqui, ó, um quadrado. Vou diminuir aqui um pouco. Ó, exatamente isso, ó. Movimento daqui, aqui, ó. Ele corrigiu aqui, subiu e começou a ir de lado, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó, ainda aqui ele não daria a movimentação lateral. Mas aqui sim, ó. Ó. Ele está dentro desse quadrado aqui, ó. Amanhã vai ser duro. Por quê? Porque ele precisa romper. Ou ele vai corrigir o movimento amanhã. Ó, ele vai corrigir esse movimento inteiro que ele fez, ó. Ou ele vai subir. Tendência lateral. Tendência lateral. Voltou, fez um pullback. Ó, ele volta, retorna. Ó, vocês querem ver o padrão de reversão? Ó, ele reverteu aqui, ó, nesse exato momento, ó. O que ele pode fazer, ó? O pregão tá acontecendo, ó. Ó, ele pode vir até aqui, ó. Pode vir até aqui, ó. Vem descendo, ó. Vem descendo. Pode vir até aqui. Vamos esperar. Lembrando que a tendência dele, mesmo na lateral, é para cima. Você só pensa em compra. Por que você só pensa em compra? Porque ele fez esse movimento inteiro, ó. Para ele poder pensar em venda, ele teria que romper aqui, ó. Ele até tentou romper aqui, fazer o movimento e descer, ó. Ele tinha que fazer isso, ó, para dar tendência de baixa. Exatamente
esse movimento, ó. Ó. Exatamente esse movimento. Só que ele não fez esse movimento, ele está no mercado lateral, ó. Você pode ver que aqui é só tendência de compra. Ele volta, ó, ele vai fazer a correção. Tá corrigindo, ó. Na verdade, ó, ele subiu, voltou, subiu, reverteu. Esse martelo aqui, ó. Reverteu. Pode descer até aqui, porque ele está lateralizado. Ou ele pode vir até somente aqui, ó. Vamos deixar uma linha aqui e deixar uma linha aqui. Possivelmente que ele possa fazer. Ou ele pode daqui mesmo, ó. Daqui mesmo. Ele já subiu porque ele está testando esse topo aqui, ó. Então, vamos lá. Esse é um mercado bem difícil para se operar, viu? Para o iniciante é bem complicado, ó. Deixa aqui as linhas para ver o que ele vai fazer. E deixa ao vivo rolando aí. Para que vocês possam ver o mercado acontecendo. Vou até puxar aqui um pouquinho mais. O zoom aqui, 6 vezes. Ó. Vamos lá, ó. Fizemos as marcações, as linhas. Tá vendo, ó? Ele tá trabalhando, ó. Trabalhando. E trabalhando. O preço faz isso o tempo inteiro. Ele testa máximas e mínimas. Lembrando que ele está numa tendência lateral. Ele está indo pro lado, ó. Ó, fez fundo, ó. Ele testa, ele pode vir testar aqui. Se ele vir aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ele vira o box. Ele vira, aí vai testar em cima, até ele dar um destino. Normalmente isso acontece quando ele pega uma super tendência de 1000 pontos, mais ou menos. Aqui deve ter dado uns 2000 pontos. É muito ponto. Para o índice hoje foi espetacular. Vamos ver quantos pontos deu aqui. Vamos puxar aqui para ver. Deu uns 2000 pontos, mais ou menos. Aproximadamente. Vamos lá, ó. Puxar daqui da reversão dele até aqui em cima. Ó, 2.600 pontos, 2.200 pontos. É ponto em questão de 1 hora e pouco, dentro de 1 hora ele fez 1000 pontos. 1 hora e 1 hora e 29, 1 hora e 29 ele fez 2000 pontos. É muito ponto, né? Pro índice. Olha lá, o que ele está fazendo? Ó, ele fica trabalhando. Ó. Essa região é uma região complicada. Ó. Ele reverte. Ó. Se ele passar dessa linha aqui, ele vai vir buscar esse topo. Aqui, ó. Lembra que eu falei que você só pensa em compra. Ele reverteu, espera. Reverteu, espera. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos esperar para vocês verem como é que tá o mercado. E é bem interessante. Eu poderia ter gravado o início da operação, mas não deu para gravar. E eu só vou pegar esse trecho aqui de mais ou menos uns 10 minutos para vocês verem como é que funciona o gráfico, como é que ele trabalha. Nesse exato momento ele está lateral. E deixa ele trabalhar. Ele pode demorar até meia hora. Lembrando que ó, esse gráfico aqui ele não é um gráfico de minutos. Igual eu falei, ele forma um preço. Cada box desse tem um preço. E nesse preço, ele demora para fechar o preço. Vamos ver aqui quanto está o preço dele. Ó. Olha lá. Tá trabalhando, ó. Ó, ele fecha 70 pontos. 15R, ó, 70 pontos. Não, 45, perdão. 10R, perdão, tô no 10R. 45 pontos cada box desse. Para ele virar, ele tem que vir aqui, ó. 90 pontos para ele dar a reversão, que é 2 vezes o tamanho dele. Ó, então ele tem que ir aqui, ó, 90 vai dar mais ou menos aqui, ó. Aqui, exatamente nessa linha aqui, ó. Se ele bater nessa linha, ele reverte para cima. Que a gente está sempre na tendência de compra, mesmo lateral. Porque o movimento veio daqui um movimento grande. Um movimento gigante de alta. Então, quando ele lateraliza, ele tende desse movimento grande, ele tende a ficar lateral. Até ele dar um destino. Mas provavelmente, ó, ele fez metade da correção. Metade não, 10% da correção.
Amanhã pode ser que ele suba mais um pouco, teste até aqui, teste nesse topo. Ó, ele pode ser que ele teste aqui, ó, teste aqui e venha corrigir ou subir. A gente não sabe o que o mercado vai fazer amanhã, a gente só segue o mercado. Vamos seguir no mercado. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer. Vou acompanhar com vocês aqui, vamos esperar. Para vocês verem como é que é o mercado ao vivo, né? Exatamente 15 horas e 45. Eu teria que gravar para vocês com ele ao vivo. Você vê que ele trabalha o tempo inteiro. Ó, ele fica trabalhando. Se você colocar numa... Se você colocar... Vou colocar aqui no 15. No 15R, que é o 15 Renko. Ó, ele diminui o tamanho dos blocos. Assim, do tamanho da lateralização. Mas continua lateral. Tá vendo? Ó, ele reverteu aqui, ó. Pode ser que venha até aqui. Ele fica exatamente aqui, ó. Sempre aqui. Esse fundo com esse topo. Esse fundo, compra aqui e sai aqui. Ó, tá vendo? Dessa vez ele não fez, ele reverteu, mas seguiu, ó. É compra aqui embaixo, sai aqui em cima. Porque a tendência é de alta. Se fosse ao contrário, se eu tivesse em baixa, ele lateralizasse, você só pensa em venda. Vende em cima, sai embaixo. Vende em cima, sai embaixo. Nesse caso aqui, ele tá numa tendência de alta ainda, né? Ele lateraliza. Olha lá, ele reverteu, ó. Continua pronto para reverter, ó. Vamos ver se ele vai descer, se ele vai testar. Se ele vai testar até aqui, ó. Vamos esperar para ver se ele testa o movimento. E ele só muda a tendência quando ele forma o preço aqui. Ele faz preço fechado. Então por isso que o Renko ele é importante, porque ele define a entrada, define a saída e define o limite de perda, o stop. A gente vai falar sobre stop, sobre posições no gráfico. Olha lá, tá vendo? Ó, ele fica trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ó. Ó, ele pode vir até aqui, exatamente até aqui, e trabalha. Ó. Vamos esperar para ver o que ele faz. A paciência é uma virtude. Ó. Lembrando que ele começou aqui, começou a ir para o lado, começou a ir para o lado. Vamos identificar, enquanto ele está trabalhando ali, vamos identificar a tendência de baixa. A gente já identificou a tendência de alta, lateral, ó, ele vai para o lado, vai para o lado, vai para o lado. Ele sempre define exatamente aqui, ó. Aqui ainda não tinha dado a tendência, ó. Aqui, ó, ele tinha dado a tendência aqui, ó. Lateral. Aqui ainda não, mas estava quase dando movimento, ó. A tendência lateral dele deu aqui, ó. Exatamente aqui. Ó, essa é a tendência lateral do mercado. Vamos aguardar então, vai. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente identificar a tendência de baixa. Guardar a tendência de baixa. Enquanto isso ele trabalha, então a gente tem que... O correto é entrar aqui, ó. Entra aqui, espera ele ir ao topo, ele fica testando, ó. Põe um stop aqui e espera. Vamos esperar para ver o que ele vai movimentar, para que lado que ele rompe. A tendência é que ele faça uma correção para baixo, né? Então, ó, ele fez uma perna aqui, ó, uma perna aqui. Então que ele faça uma correção, ó. Tá vendo? Ó? Ele fica trabalhando, ó. Olha lá, ó. Ele tenta trabalhar. Ele vai e volta, vai e volta. O correto é ele vir até aqui, ó. Pela projeção dele, sai daqui, bate e volta. Nesse ponto. Lá ele subindo. Tá subindo, tá subindo. Ó. Tá vendo? Foi para cima, testa. Chega aqui. Se ele romper essa linha aqui, ó, ele continua a tendência de alta. Se ele não rompe, se ele bater e voltar, igual fez esse reversão aqui, ó, esse movimento de reversão, ele volta para baixo. Só que ele trabalha, ó, ele trabalha. Ele fica trabalhando, o preço fica trabalhando. E nisso, se você não exercita a paciência, você já sai da operação.
dependendo no ou comprado ou vendido, você já sai com prejuízo. Tem dia que o mercado é difícil de ter leitura, exatamente nesses pontos aqui é muito complicado para o iniciante, né? Tá vendo? Ele vai lá, ó, zera, ó, você entrou aqui, já estaria com saldo positivo. Se você entrou aqui, ó, estaria com saldo positivo, ó, saldo positivo aqui. Ó, pegou um box aqui, pegou uns pontos, voltou para testar. Sempre interessante você colocar o stop aqui no fundo, porque ele pode vir aqui, pega o seu stop, sobe. Ó, nesse caso eu não faria operação aqui, porque ele é muito curta, a perna dele é muito curta, ó. Entendeu? Por mais que ele esteja um movimento lateral, ó, ele reverte e sobe, ó. Aí você aguarda o movimento. Você aguarda o movimento, espera para ver o que ele vai definir. O que ele vai definir. Ó, vamos fazer o seguinte, enquanto ele não define aqui, vamos pegar o dólar futuro. Vou colocar aqui no dólar futuro. Trocar um ativo, vou pôr o vídeo aqui. Vídeo dólar mini. Trocar o dólar mini aqui. Ó, a tendência do dólar é de baixa, ó. Tá vendo? Exatamente aqui, ó. O movimento é esse, ó. Ó. O que a gente definiu? Ele abriu aqui. Ó, ele abriu aqui. Ó, ele abriu aqui. Lateralizou um pedaço. Só que lembra que a gente falou, ó, na descida, quando ele lateraliza, muito importante esse ponto, ó. Quando ele lateraliza, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu estava falando sobre a lateralização no momento de queda, que ele mostra o movimento, ó, exatamente aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele abriu aqui, ó, ele abriu. Deixa eu ampliar, ó. Vou ampliar aqui para vocês verem, ó. Ó, ele abriu aqui, ó. O pregão abriu aqui, nesse momento aqui, ó. Ele teve uma barra de negociação e aqui não teve. Esse espaço sem barrinhas aqui não tem espaço de negociação. Aí que foi que ele fez, ó? Uma subida, uma descida, uma subida, uma descida. Aqui a tendência era sempre de compra, ó. Esse mercado você tem que fugir desse pedaço aqui, ó. Vou até colocar, ó. Essa é uma zona complicada. Por quê? Não se opera aqui, ó. Por que não se opera? Porque aqui, ó, é a acumulação. A acumulação é uma lateralização, ele vai acumulando, ele vai indo para o lado, ó. É outro tipo de lateralização, só que essa é uma lateralização de acumulação. Lembra que eu falei que a tendência, quando ele acumula, é porque você tem que ver para onde vai a tendência. Se a tendência está de baixa, você só pensa em venda quando ele acumula. Ele acumulou, você corre desse pedaço, aí ele rompe esse pedacinho aqui, ó, e para baixo. Aí que foi que ele fez, ó? Um pullback, ó, ele pega um respiro. Ó, daqui aqui, ó, ele pega um pullback. Ó, a gente falou de pullback, que é o retorno do preço, ó, e para baixo. Lembrando que ele está na tendência de baixa. Por quê? Porque ele abriu abaixo da negociação anterior. Então você identifica que é tendência de baixa, ó. Ó, tendência de baixa, ó, fundo mais baixo do que esse fundo. Topo mais baixo do que esse fundo e fundo mais baixo do que esse. E aqui, ó, para baixo, ó, boom, ó, para baixo. Tá vendo? Ó, uma correção gigante, ó. Quer ver? Ó, vou mostrar isso para vocês, ó. Ó, eu desenhei, vou mostrar isso para vocês com a nossa mágica, que eu vou deixar essa dica para vocês de hoje, ó. Vou excluir isso aqui. Vamos pôr um indicador detector de topos de fundos, que é o que vai rabiscando a nossa tendência, ó. Detector de topos de fundos, ó. Vamos inserir no dólar, ok? Tá vendo? Ó, ele já rabiscou nessa tendência. Ó, já rabiscou nessa tendência. O pregão tá rolando ainda, ó. Importante, ó. Tá vendo? Ó, a tendência, ó, nesse rompimento aqui, ó, exatamente nesse rompimento, é a nova tendência, ó. Aí foi para baixo, ó. Aí ele ficou, ó, fez um movimento lateralzinho pequeno. Ainda estava, o que que você faz, ó? Aqui, ó,
Fez um topo, você marca. Fez um fundo, você marca, ó. Tá aqui seu trade, ó. E aí para baixo. Só que ainda ele está numa tendência, tá vendo? Ó, ele tá numa tendência, ó. Ó, fez uma levezinha tendência de alta, ó. Topo, fundo mais alto do que o anterior, topo mais alto. Mas, ó, topo com topo, ó, ainda tá topo baixo. Para ele mudar a tendência, tinha que ser topo mais alto do que esse. Não mudou. Aí ele foi, ó. E o que ele fez aqui, ó? Exatamente aqui, ó. Você acha que ele vai subir, ó? Bum. Ó, pregão rolando. Pregão rolando. Ó, padrão M. M é de queda nesse rompimento. Ó, rompimento de fundo. Tá trabalhando. Ó, outro rompimento, ó. Você marca o topos e fundos, ó. Você marca aqui, ó. Tudo isso aqui é resistência, ó. Ele vai trabalhar, vai segurar, ó. Resistência, ó. Aonde o preço não rompe, ó. Tá vendo? Pronto. Resistência. Tá aqui. Isso é no dólar. Tendência de baixa. Agora vamos lá no índice. Vamos lá para ver o que aconteceu no índice. Olha lá, o índice ainda tá trabalhando, ó. Ó. Trabalhando, trabalhando. Você estaria no saldo positivo. Ó. Você entrou aqui, por que o stop tem que estar aqui abaixo, que é o seu limite de perda? Exatamente assim, ó. Ó, vou simular aqui uma compra, ó. Vou colocar aqui, ó, personalizada, ó. Personalizada. A gente tá no 15R, vou pôr no 10R. Pra gente dimensionar. Tá vendo o que ele faz, ó? Ó, ele reverteu naquele ponto que eu disse, ó. Ó, ele reverteu aqui, ó. E aí, ó, ele fica trabalhando, ó, acumulando, acumulando, ó. Então vamos lá, ó. Se você tivesse entrado aqui, vamos pensar aqui, ó. Movimento lateral, ok? Ordem de compra. Você vai colocar aqui, ó. Ordem de compra. Vamos pôr aqui 20 de ganho, 100 pontos. E 100 pontos de perda. 20 reais de ganho, 20 reais de perda. 20 reais de perda. 20 de ganho e 20 de loss. Ó, exatamente aqui, ó. Não pegaria, ó, não pegaria sua ordem. Deixa eu mostrar a ordem aqui pra vocês, ó. Fora aqui do pregão, ó. Ó, essa aqui é a ordem. Ele tá bem curto. Pera aí, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. A ordem, ó. Ah, não consegue ver ainda. Deixa eu pôr pra cá. Um pouquinho a ordem aqui. Ó, vocês tá vendo, ó, o limite, ó. Ó, de perda, tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Você vai pôr uma linha aqui. E ele bate na sua linha e você compra. Vou falar da aula de compra depois. Mas aqui hoje é só a tendência, só para vocês verem. Tá vendo o que ele faz, ó? Ó, eu vou ampliar. Vou tirar essas linhas aqui. Vou te deixar só o quadrado. Só o quadradinho para vocês verem o que ele faz. Vou tirar aqui só o quadrado. Vou fazer uma compra ao vivo. Com perda ou com ganho. Tá vendo que é um movimento lateral? Ele vira, bate, ó, ele bateu aqui, ó. Ó, extremamente perigoso, ó, esse movimento, ó. Esse movimento aqui, ele é extremamente perigoso. Ó. Deixa eu puxar só essa linha aqui para vocês verem, ó. Aqui é uma resistência, tá vendo? Ó, ele finge que vai romper, ó. Rompe. Ó, dá uma beliscada e volta. Ele bate e volta, ó. Bate e volta, ó. Bate e volta. Agora ele pode vir até aqui, ó. Ó, se ele passar daqui, ó, ele vira o box, ele vira a reversão, ó. Por quê? Porque é 2 vezes o seu tamanho. Ó, aqui tem, nesse candle aqui tem 102 pontos, ele tem que fechar em 200 pontos. Ó, daqui aqui, ó, 200 pontos, ó. Para ele reverter 2 vezes o tamanho dele, ó. 124 pontos, perdão. Olha lá. Reversão dele é aqui. Ó, ele tem que fechar.
Olha, testa 2 vezes o seu tamanho, ó. Vendo? Para ele reverter, ele tinha que chegar aqui, ó. Tá vendo que é um mercado muito complicado para se operar? Quando você vê um movimento desse, deixa de lado, espera. Também, ó, 4 horas da tarde. O mercado é interessante das 9 até o meio-dia, mais tarde dá 1 hora. Que hora que ele deu essa lateralização? Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui foi onde que ele começou a... Um pouquinho. Meio-dia e 32, ó, horário ruim para se operar, ó, meio-dia. Ó, meio-dia e 47. Tá ruim. Já deu tudo que tinha que dar. O mercado ele deu 1.000 pontos, 2.000 pontos hoje. Depois ele ficou ruim, normal. Só que ele te deu um ganho absurdo hoje. Um ganho extremamente absurdo, ó. Ó. Ele deu tudo isso aqui para você hoje, ó. Das 9 da manhã até meados das 11 horas, ó.